106 Kirin Saga Capítulo 385 A Batalha de Winterol 2 A Rainha de Winterol Autor El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Frente de Urga. Os clãs dos Nords se espalharam por Skirin como manadas de mamutes, embora seus números e influência sobre a terra sejam muito maiores. Cada clã, no entanto, deixa sua marca de uma maneira diferente. Alguns clãs são conhecidos por suas habilidades de caça, silvicultura ou artesanato. Alguns clãs são grandes, outros pequenos. Alguns assumem papel de destaque no governo e outros se isolam escondidos. E depois há os clãs das trevas, os clãs com os quais ninguém lida ou sequer fala, e aqueles 9 clãs que se reuniram na terra congelada de Winterold. Combinando suas forças com os Talmor, o número da força chegou a 15.000 lutadores, com muitos magos de todas as partes envolvidas. A moral estava alta só de olhar para um número absoluto. Um dia foi mais do que suficiente para derrubar toda a Winterol em uma onda. Nos piores casos, o Winterol pôde reunir até 5.000 lutadores e muitos magos, mas nenhum pode impedir a horda que se reuniu. Era isso que estava sendo divulgado pelos escalões superiores dos clãs para motivar os combatentes. Nada disso, entretanto, importava para o líder eleito da Dragonte Alliance. Sim, existe uma, e essa não era outra senão a garota mais jovem entre todos os líderes dos clãs, Orga, a jovem líder do clã Stormfist. Ela tem uma visão realista das coisas e tomava cuidado em todas as ações que tomava. Seu clã foi marcado como mal por 1000 anos e ela recebeu o nome de seu fundador. Então sentiu a profunda responsabilidade de liderar seu clã para triunfar no bem ou no mal. A Dragonte Alliance foi uma chance de apoiar seu objetivo de ganhar riquezas para seu clã e fazer melhores contatos para os Stormfists, mesmo entre os Dark Clans. A forma como o comandante da aliança foi nomeado foi uma singularidade. A recém-descoberta embaixadora dos Talmor sugeriu uma nomeação de líder logo após sua identidade ser descoberta. Os Nords olharam para ela com desconfiança e ninguém queria escolhê-la como líder. Na verdade, todos votaram em Sinurga incluído, o que colocou a situação em um impasse. A surpresa foi o voto de Ewen, que surpreendentemente ficou em último lugar e foi a favor de Urga. O Talmor tem o direito de votar, é claro. Como a maior força da aliança, Ewen foi surpreendentemente cooperativo com os Nords. Ao contrário da atitude usual de seus parentes, ela era bastante rápida e controlava os teimosos nórdicos com facilidade. Dessa forma, Orga se tornou líder. Claro, todos suspeitavam que ela estava em conluio com o Talmor e isso a deixou de mau humor, mas ela tinha que fazer isso de qualquer maneira, agora que todos estavam dispostos a ouvi-la. Mas isso não significava que ela iria ignorar o Talmor. A ação de Ewen foi clara. Ela queria que Orga liderasse como a líder mais jovem e a mais inexperiente. Ewen estava claramente tramando algo ruim e queria usar os nórdicos como a força de choque para seus magos nivelarem tudo no chão depois. Orga não era bobo e percebeu isso. A melhor resposta era pisar com cuidado. Ela reuniu todos os relatórios dos batedores e avançou em 3 frentes. A frente de cerco principal à direita de Neusartal do Oeste consistia em 10.000 lutadores e a maioria dos magos. Os Talmor foram amarrados a esta frente para não deixá-los fora de vista. Se Ewen tentar discordar, ela parecerá como a manipuladora que é. A Raid Front, que era um grupo de invasores leves de 3.000 lutadores que cruzariam a montanha do Santuário de Azur e desceriam na Vila Sussurrante de Dulmer, atormentando-a e queimando-a para que pudessem atrair as forças de Winterhold e matá-los em ondas. A frente de reforço foi a terceira frente e a mais segura, composta por 2.000 combatentes. Orga fez questão de colocar a maioria dos membros de seu clã nessa frente para que possam ser os mais rápidos a entrar na batalha sempre que houver vitória e os mais rápidos a escapar sempre que houver um problema. Este grupo estava centrado em 3 lugares. Um atrás da frente principal, um no Ainwar Pass com a desculpa de cortar o reforço e o último perto do Forte Castar para ficar de olho na Legião Imperial. O plano era sólido em todas as frentes e a marcha para Neusartal começou com a primeira luz. Orga pessoalmente estava à frente da marcha,
pois queria testemunhar as defesas de Neo-Sartal com seus próprios olhos. O líder da defesa era esperado por todos os meios, Alina Moonblade em vez de Jonio Firemani. Orga sabia disso quando todos os outros líderes esperavam ver Jon em cima do muro. Algo não está certo. No entanto, até Orga teve que apontar que algo estava fora de suas expectativas. Alina Moonblade era conhecida como uma formidável estrategista e pelos relatos de seu rápido triunfo sobre os renegados nas mini-batalhas durante a queda de Jondare. Neo-Sartal tinha duas paredes, uma parede frontal inferior e uma parede posterior superior. As duas paredes estão alinhadas com uma série de pontes de madeira. A estratégia de paredes duplas não é tão eficaz em uma luta real, mesmo com sua aparência. A parede de trás não pode ser usada para uma defesa direta e ficaria no caminho da parede da frente, mantendo-a mal suprida. Se fosse eficaz, muitos fortes teriam paredes duplas. Não apenas isso, os defensores estavam claramente focados na parede do fundo, e não na parede da frente. Assim que o atacante assume o controle da parede frontal, ele pode usá-la para defender suas forças enquanto esgota os defensores com magia e flechas de longo alcance. O que ela está pensando? Orga se perguntou e continuou olhando. O novo olhar de seus olhos deu a ela mais ideias do que o Interhold é capaz, em vez dos relatórios mal narrados dos batedores. Neo-Sartal deveria ter menos de meio ano, mas suas defesas são pesadas e as paredes estão todas completas. Isso certamente deve ter levado muito tempo e esforço. A outra coisa foi a torre que foi mencionada nos relatórios. Embora não esteja completa, ninguém sabia dizer para que servia esta torre e o que ela faria. Os batedores não notaram coisas que Orga apenas notou e ela começou a ficar agitada. Certamente o Tamor não compartilhou tudo com ela, considerando que Elen fez um reconhecimento por conta própria uma vez. Inquieto, Orga entrou em ação. Ela cavalgou para a frente com dois outros chefes de clã a uma distância segura das flechas e chamou os defensores com suas vozes. Uma resposta veio e o portão foi aberto. Dois cavaleiros saíram em cavalos flamejantes. Um era Njord Firemani e o outro era Olaf Moonblade. Dois lutadores formidáveis e os homens número 2 de seus clãs. Não muito tempo depois, uma besta voadora pousou no topo da parede e carregou Alina Moonblade, que se juntou às outras duas e se dirigiu aos três líderes da Dragonte Alliance. Velho Scap, você ainda está vivo. Olaf Moonblade xingou o Scap, o velho do clã Nico. Foda-se Moonblade. Seus fodidos covardes escaparam de sua casa como os merdas covardes que são. Juro pelos túmulos de meus filhos que acabarei com sua linhagem. Todos latem sem morder. Seus filhos foram todos mortos como os cachorros que são porque o pai deles é um tolo, parece. Eu vou matar você. Espere. Orga Stormfist parou o furioso Scapet Old. Ela olhou para Lina e zombou. Ei, linda. Você é aquela garota Lina, certo? A Lina olhou para Orga com olhos frios. Loquitur sentiu o tom desrespeitoso em relação a Lina e seu olhar deixou os cavalos inquietos. Orga punha tormenta. Sim. Orga acalmou seu cavalo e falou. Ouvi dizer que há rumores de que você é a moça mais bonita de todos Kirin. Posso ver o porquê agora. O rosto de Alina mostrou ridículo. Deixe-me adivinhar. O homem que você amava perdeu interesse em você depois que ele me viu uma vez e você jurou esfolar meu rosto. O que? Espere. Esse é o nível de ciúme que você sente. A maior parte do tempo. Pobre você. Não se preocupe, linda. Meu interesse em seu rosto não é nada disso. Belo animal, a propósito. Ele te odeia. Ah. Vou te dizer uma coisa. Você vira de lado agora e eu farei de você minha mulher. Ninguém nunca vai tocar em você, eu prometo. Orga disse com um sorriso sujo. Tolo insolente. Olaf Moonblade estava prestes a liberar seu dom em Orga. Tio. Por favor. Alina falou acalmando-o. Ela então se virou para Orga com um leve sorriso sedutor. Tentador. Ela disse, mas você não é meu tipo de garota. Entre Alina e Orga, uma era uma beleza que deixaria os homens loucos e a outra era uma moleca rude. Então existe um tipo depois de tudo.
Claro, tenho a mente muito aberta, a menos que quando se trata de compartilhar, e para ser honesto, um monte de mulheres ao redor de John é realmente irritante. Posso aceitar mais uma ou apenas duas, mas agora há uma garota vampira. Desculpe por a deriva. Eu reclamaria o dia todo, mas vamos concordar que sua cabeça decepada terá mais tempo para ouvir. Ah, que assim seja. Minha oferta ainda está de pé. Olga se divertiu. Aqui está minha oferta então. Vire-se. Saia. Corra o mais longe que eu não possa te ver, ou eu juro por tudo que se chama sagrado e dédrico que seus clãs serão eliminados para seus descendentes mais jovens. O cheiro de sangue no tom de Alina era claro. Cada palavra que ela dizia significava uma guerra declarada em cada um dos 9 clãs. Mais do que isso, a aparência majestosa de Loktur carregava uma forte energia de gelo com ela. Mais do que isso, Alina tinha nas mãos um cajado cuja aura era pura maldade. A caveira da corrupção foi entregue por John a Alina agora que ele não pode usá-la. Muito bem. Olga e seus companheiros se viraram para sair. Quando Alina estava prestes a voltar, uma voz gritou: espere. As duas partes olharam para aquele que chamou. Um cavalo branco correu na neve e ficou entre as duas partes com uma pessoa vestida nele. Pela voz, era uma mulher, e pela aparência, era um Ig-Elf. Você? De onde você conseguiu esse grifo? A mulher perguntou com uma voz inquieta. Loktur, cuja altura é superior a 2 cavalos, sentiu o olhar ganancioso da mulher e gritou com ela. Rapaz fácil. Alina o acalmou com algumas palavras e nem se deu ao trabalho de responder. Ela acabou de levar seu grupo para Neusartal. Humano. Quando eu falo com você, você responde. A alta elfa não aceitava bem ser ignorada. Um mágico altamente denso transbordou e atacou Alina enquanto evitava completamente Loktur. Alina era sensível a todas as maneiras de mágica e sentiu as mudanças imediatamente. Ela se virou com os olhos vermelhos brilhando e se transformando em fendas. Duas forças puras de mágica se enfrentaram. Um era branco e bastante denso, orgulhoso e arrogante, enquanto o outro era como um rio transbordante que destruiria tudo. Como a mágica de Alina encontrou a Delfo, não era para ser chamado de choque em vez de uma opressão completa. Os poderes oculares de Alina foram feitos sob medida para obliterar almas, e mágica nada mais era do que uma fina energia vinda da alma. A elfa já estava de joelhos. Como? Os poderes oculares de Alina são uma espingarda selvagem. Onde quer que eles apontassem, eles faziam o trabalho. O mero olhar de Alina matou o cavalo branco montado pela mulher elfa, fazendo com que sua pele fosse cortada e afundasse em uma poça de seu próprio sangue. A mulher era muito mais forte e aguentou um segundo, 2, 3, mas sua alma estava sendo devastada e seu corpo estava sendo afetado pelo segundo. Deixando o efeito de lado, a sensação era indescritível. Uma onda de agonia, dor, pavor, todo o maldito sentimento do qual se escapa, toda negatividade e preocupação, todo o medo e pesadelo, tudo ao mesmo tempo. A mulher mal segurou por um tempo quando um grito alto ecoou por toda parte. Alina não estava escondendo nada. Antes que a situação piore ainda mais, 13 Gelvos surgiram do nada. 2 com escudos de torre e um mago. O mago cobriu a elfa com seu próprio corpo como se fosse se sacrificar por ela, e os 2 soldados elfos tentaram bloquear a magia. Alina parou seus poderes oculares com um sorriso ativo, mas não até que os 2 soldados elfos explodissem em seu sangue também. Ela olhou para o elfo mago com satisfação. Presumo que seja a embaixadora Elaine. O mago se levantou da elfa inconsciente e olhou para Alina com cautela. E você é a suposta senhora de Winterhold. Encantado. A situação era delicada e Elaine parecia inquieta. Ver a elfa caída atrás dela era algo que ela nunca teria imaginado. Aquela mulher que se intrometeu na negociação de última hora era uma artesã que acabara de chegar de Alinor, e ela era a velha mestra de Elaine, uma elfa cuja idade ultrapassava os 500 anos. Os Ig-Elfos não ouviram falar dessa Gripon pelos relatórios, pois Loktur é um preguiçoso que adora dormir na neve o dia todo e só vem brincar quando Alina liga. Os Ig-Elfos ficaram chocados e questionaram como um símbolo de sua terra natal pode aparecer do outro lado do mundo.
Mais do que isso, o Gripon era um Snowcapped Gripon, o mais raro dos raros, uma raça sagrada que vive acima das nuvens da cidade Cloudrest. A alta elfa pulou em um cavalo decidida a pegar aquele grifo aqui agora. Os outros Ygelfachizards não a impediram. Ela basicamente iria intimidar uma criança. Na verdade, havia 10 Achizards além da própria Elaine e todos estavam confiantes para derrubar a força Eleuterol em menos de um dia. Agora, como Alina mostrou poder suficiente para derrubar um Achizard, o resto sentiu ameaça. Tanto poder. Essa garota é perigosa. Não podemos deixar esse inimigo viver. Absolutamente. Um Nod com tanto poder. Os seus estão nos provocando. Muito estúpido para mostrar seu triunfo desde o início. Nós a matamos primeiro. Sussurros telepáticos foram trocados entre os Achizards a 16 quilômetros de Neusartal, todos com Alina em seu objetivo. Ela, que estava longe, olhou para cada um deles. Ela só podia esperar a luta começar apenas para ver aqueles tolos insolentes sofrerem. Elf, eu vou te dar a mesma oferta. Alina falou com Elaine. Pegue todos aqueles canalhas que você trouxe e eu considerarei não condenar todos os Talmor que eu encontrar ao Oblivion. O rosto de Elaine endureceu. Ela mal manteve a calma depois de ouvir a palavra pobre sendo dita sobre seu povo. Ela deu um sorriso falso e assentiu. Uma oferta generosa da rainha de Winterhold, mas eu digo que você morde mais do que pode mastigar. Vamos ver sobre isso. Kirin Saga capítulo 386 A Batalha de Winterhold 3. Uma estrela terrível tinha frente de Elaine enquanto ela levava seu antigo mestre embora. Elaine olhou para Winterhold com expressões abaladas. Ficando com os pés frios. Uma voz a alcançou. Ela olhou para a esquerda e encontrou um Ygelf esperando por ela. Lord Calore. Deixe-me ver. O homem se aproximou de Elaine e verificou seu mestre, que ficou inconsciente por Alina. Esse é um feitiço cruel que Falime usou, dor agonizante sobrecarregando seu sistema nervoso com energia corrompida. Muito cruel. Será que ela vai se recuperar? Sim, mas apenas graças à sua poderosa constituição. Os outros guardas que você pegou explodiram em uma confusão sangrenta. É um poderoso com o qual estamos lidando. E mestre, leve-a embora. Ela não pode lutar e certamente desenvolverá um trauma. O resto de nós enfrentará aquela garota humana primeiro. Vá. Elaine assentiu e carregou seu mestre para o acampamento escondido de Talmor. Ela não estava com a mente certa depois de experimentar o poder de Alina ela mesma. Quando ela se teletransportou na frente de seu mestre apenas alguns minutos atrás, ela foi exposta ao olhar de Alina por um segundo. O pavor que rastejou por toda sua pele e como seus pensamentos sombrios e o mundo estavam misturados foi uma experiência de quebrar a mente. Agora, olhando para o Winterhold, Elaine percebeu que essa situação tomaria alguns rumos estranhos por causa daquela garota Nod e pode haver mais surpresas. Winterhold estava determinado a lutar contra todos os espiões por um motivo e agora Elaine sentiu o desastre. Ainda assim, 9 Talmor Achizards e 9 Nod clãs. Esta deve ser uma luta esmagadora ou uma resistência maravilhosa. Só o tempo pode dizer. Frente de Alina droga. Atrás do portão de Neusartal, Alina cambaleou para fora de Loctur e segurou a cabeça massageando as têmporas. Aquele oponente que ela enfrentou era alguém formidável. Seus poderes oculares estavam sendo drenados até a cegueira enquanto ela lutava contra aquele Achizard. Agora, ela não pode usar seu trunfo mais uma vez em menos de 24 horas. Ela tirou sua Stone Rage Crown de seu manto e colocou-a para estabilizar a dor e restaurar seus poderes oculares. Agoni, mais rapidamente. Ladibos, tudo está no lugar. Um soldado veio e relatou a ela. Bom. Ela não pretendia perder mais tempo e escalou as paredes para ficar em cima da guarita. Lá, ela se juntou ao alto escalão. Mestre, pai, mãe, Nurina, Jonrad e Hilde estavam lá. Eles pareciam um pouco nervosos e apenas acenaram para Alina. Nurina estava observando das ameias inimigas detectando os inimigos fortes furtivamente. Ela podia contar muitas auras poderosas, algumas rivalizando com ela e com as de Jonrad, enquanto muitas outras eram mestres de voz,
mestres magos e especialistas em aura. Não tenho certeza sobre batalhas abertas, mas isso não vai ser fácil. Ela disse. Nossas chances são boas. O plano de Aline é muito sólido e este é o melhor terreno em que luto até agora. Hilda estava otimista enquanto afiava seu machado dinamarquês. Jonah apenas exalou enquanto se sentava no chão para manter sua meditação e foco. Tyr veio na parede e se juntou a Jonah em sua meditação. Os dois sentaram-se frente a frente por um tempo antes de iniciar alguns estranhos costumes guerreiros aos quais estão acostumados. O que eles estão fazendo? Perguntou Nurina. Trocando algum tipo de vínculo. Muitos anos se passaram e eu nunca entendi que tipo de ritual é esse. A única coisa que sei é que esses dois vão enlouquecer como um par. Algo como combinar seus pensamentos para cobrir as aberturas um do outro. Hilda respondeu. Parece bom. Disse Nurina. Parece gay para mim. Hilda retrucou. Jonah e Tyr franziram a testa ao mesmo tempo e olharam para ela. Um minuto depois, a ela se juntou ao grupo. Ah, outra filha minha. Descobri que já tenho filhas demais. Disse Hilda. Obrigado, senhora Hilda. A ela disse de volta em seu tom rígido. Como é? Alina perguntou a ela sobre algo. Ninguém fora de seu lugar. Sem espiões, sem batedores, sem assassinos. Isso é um alívio. Depois que a ela chegou ao Interhold, ela e Alina cooperaram como uma dupla mortal de vigilância e caça. Eles cobriram todos os buracos em Neusartal apenas por eles dois. Onde está John? Perguntou a ela. Lá. Nurina apontou para o sul entre o cume do Monte Antor e o Santuário de Azura. Ele não está exposto. Essa estrada na montanha será exposta a inimigos que tentarão invadir a cidade dos sussurros. Ele tem um mercenário com ele e está tramando algo grande. Tudo está em ordem. Agora estamos esperando que o inimigo se mova. Oh, eu os desafio. Alina disse em voz baixa enquanto cobria a boca. Ah, essa garota desenvolveu um hábito desagradável. Hilda comentou. Foi como ela disse. Alina tornou-se muito violenta e sanguinária durante o tempo de ausência de John. Claro, ela não mostra esse lado para John, pois ela não precisa dele ao lado dele, mas agora ele estava em seu estado máximo de foco. Ela parou nas ameias e descansou as palmas das mãos sobre elas. Estou começando agora. Ela se concentrou na cena à sua frente e ficou em silêncio. Aqueles que a conhecem podem dizer que ela agora está olhando para o futuro. Um minuto à frente. Esse tempo foi suficiente para virar a maré de qualquer batalha. Aline estava vivendo os acontecimentos de um minuto à frente e ainda conseguia manter os sentidos com o presente. Um dos poderes oculares originais que foram concedidos a ela por Kine. Eles vão se mover em 50 segundos. Preparem os sinalizadores. Ela falou. Nele. Ela estava pronta com alguns pergaminhos mágicos atrás de Alina. Não muito tempo depois, as trombetas da Aliança de Caça ao Dragão ecoaram no horizonte e a marcha começou. Organizado em colunas, formações, unidades de cerco, unidades de escada e unidades de mago, os 10.000 lutadores da Dragonte Aliança estavam caminhando a milha entre eles e Neusartal. Tambores ecoavam, trombetas soavam, bardos gritavam. A caçada ao dragão estava começando. Alina já viu tudo isso e esperava ansiosamente pelo momento perfeito para ver como suas visões seriam aplicadas. Foi basicamente uma trapaça e ela estava totalmente envolvida nisso. Afinal, vale tudo no amor e na guerra. A chama verde. Alina disse a ela abriu o pergaminho verde lançando um pilar de luz verde no céu da manhã. Aquele sinal era para que todos se mexessem. A primeira a responder ao sinal foi a Torre da Música. Eliel. Isra gritou. Eu sei. A última respondeu enquanto movia algumas alavancas e então apertava o botão grande. A energia mágica começou a ser sentida através da torre em grande escala e os sons começaram a ser ouvidos. Esse fenômeno era apenas a função básica da torre da loucura. À medida que os sons se tornavam mais claros, o tom era ouvido e vibrava por toda parte nos ouvidos. O som dos tambores, o som das trombetas, o som da música. Os soldados atrás do muro de Neusartal se levantaram e sentiram algo estranho.
Eles estavam queimando por dentro não de medo ou magia, mas de excitação. O som atingiu profundamente seus corações e fez seu sangue correr com um súbito sentimento indescritível de orgulho e honra. Era apenas música sem canto ou palavras, mas atingiu profundamente e fez todos pularem. Os sargentos e os comandantes das tropas começaram a gritar e transmitir ordens assim que a música começou. Este foi o sinal que lhes foi dito e os soldados foram todos empurrados para vigiar as paredes. Atrás da primeira parede, muitas tropas estavam prontas, enquanto a segunda estava lotada de soldados apenas em certos lugares. Chegou a ordem para que todos os soldados batessem mais forte com os pés em um determinado ritmo para acompanhar a música. A peça musical era nada menos que The British Grenadiers, uma famosa e rápida música de marcha militar. As duas paredes estavam totalmente guarnecidas prontas para receber visitantes. É apenas um feitiço de grande escala, conhecimento de bardo? Perguntou a ela. Enquanto está armado com Elder Scrolls? Por favor, coloque um pouco de imaginação nisso. A torre nem está funcionando com força total ainda. O foco agora estava do outro lado enquanto o inimigo marchava firmemente. Frente de Urga, ela estava montada em seu cavalo na frente da marcha. Agora, eles estão a apenas 800 metros de Neusartal. Com sua aura, Urga podia ver Alina olhando para ela a meia milha de distância. Ela simplesmente não consegue parar de me dar esses arrepios. Urga estremeceu enquanto murmurava. Comandante, suas ordens. Um oficial pediu instruções. A primeira onda. Meio minuto depois, a segunda onda. Um quarto de minuto depois, a terceira. Por suas ordens. O oficial cavalgou para o lado e começou a dar os comandos. A primeira onda de fato avançou formada por formações de escudeiros, magos de baixo escalão e carregadores de escadas. Não havia catapultas ou máquinas de cerco nos livros de guerra de Skyrim. Apenas magos e mestres de voz eram a resposta para as fortificações. Urga mandou o melhor da aliança na segunda onda enquanto a primeira onda absorveu o primeiro contra-ataque defensivo. Enquanto marchavam, os soldados carregavam seus escudos para uma cobertura das flechas que logo seriam esperadas. 500 metros de distância era uma área sem resposta, assim como 400 e 300 metros. 200 metros era a zona de perigo para a catapulta de parede responder depois 100 para a zona de perigo das flechas. Com uma horda tão enxameada, nem mesmo as flechas deveriam causar muito dano. A cena já estava imaginada na cabeça de Urga e dos demais comandantes. Ela olhou para a direita para ver o time de magos altos elfos que se mantinha afastado e ela sorriu. Colocaram-na, uma jovem de 19 anos, como chefe das tropas, mas já era uma líder muito experiente com 4 anos de experiência de comando. Claro que não muito, mas ser um mercenário operando em Irihok era um dos pontos fortes de Urga. Boa buzina de ataque soou. Como seu plano estava fluindo sem problemas, ela de repente sentiu uma sensação sinistra enquanto seus soldados se moviam. Um som estranho de música veio do Neusartal. Foi inesperado e desnecessário em muitos aspectos. Uma coisa inesperada na batalha é o pior tipo de situação de todas as formas. Por que música? Urga se perguntou. Ela não era especialista em magia, então olhou para o xamã que trouxe com ela e ele balançou a cabeça. Ela olhou para a cabeça do clã Nikri e ele era tão ignorante quanto ela. Ela então olhou para os elfos para ver seus rostos empalidecerem. Eles eram mais sensíveis à magia do que qualquer humano e seus rostos rígidos significavam que algo não estava certo. Pena que a marcha já começou e os soldados não vão recuar tão cedo, música ou o que quer que seja. Urga cavalgou até eles com uma expressão preocupada. O que está acontecendo? Ela perguntou. Mágica muito forte. Este é um feitiço de grande escala, o maior que já vi. Disse um jovem elfo. Que grande. Onde está o feitiço? Urga perguntou. A música. É o feitiço, seu humano estúpido. O elfo atacou imediatamente e continuou. Não é um feitiço de ataque, mas se eles têm tanto mágica para usar para um ataque, por que não usá-lo desde o início? O elfo levantou um ponto justo e Urga ignorou o insulto por enquanto.
O Enterold estava lutando à sua maneira. Isso não era bom de forma alguma. A música faz alguma coisa. Para nós, não. Mas para os soldados deles, temo que se eles tiverem 1000 soldados, o efeito dessa música os fará lutar como 3000. Esperto. É assim que eles vão compensar a desvantagem numérica. Olga olhou para Lina e sorriu. O que aquele pimentão está fazendo? Ela estava emocionada agora. Parece que a confiança de Alina não era infundada desde o início. Esta grande música deve ser o verdadeiro trunfo de Enterold. Assim como o feitiço, a harmonia, esta música pode fazer os soldados se cansarem mais devagar e ficarem mais fortes. Este é apenas um feitiço de nível de exército. A única diferença é ser um buff em vez de ofensivo. Um feitiço matador do exército ofensivo era algo que apenas um poder como o Império e o domínio Aldmeri podem fazer, mas era mais um feitiço de nível proibido, superior ao dos feitiços de nível mestre e nível de Aqui. Mas era verdade, por que não usar esse poder no ataque em vez de na defesa? A resposta deve ser falta de técnica ou algo parecido. Olga estava menos preocupada agora, mas ela ainda não podia fazer nada sobre a marcha. Ia ficar tudo bem de qualquer maneira. Na frente do poder mágico, buffs e tudo isso era um absurdo. Ainda assim, o presságio das preocupações de Olga veio mais rápido do que ela poderia pensar. Suas tropas estavam agora a apenas 2 metros de distância de Neusartal começou a tomar o terreno até a parede e nenhuma mudança aconteceu até que o segundo sinalizador vermelho foi lançado no céu. A mudança foi repentina e sem precedentes. Implacável e cruel. Assustador e poderoso. Nem mesmo os elfos, os humanos ou os espíritos podiam ver isso chegando. O mundo parecia errado em todos os sentidos da moda. Um fenômeno artificial que fez todos perderem a esperança e o desejo. A música parou, o ar se acalmou, o sangue congelou. Nenhum som foi ouvido. Era isso. Nenhum som. Nenhum. Sem música. Silêncio absoluto. A carga avançava enquanto o soldado cruzava mais 100 metros para ficar à mesma distância das muralhas de Neusartal. Foi isso. Eles pararam e olharam ao redor e um ao outro. Eles não podiam se ouvir. Eles não podiam falar um com o outro enquanto suas línguas se moviam, mas suas vozes não estavam lá. Os mestres da voz não podiam gritar, os magos não conseguiam reunir a magia. Uma zona sem mágica, uma zona sem voz. Uma zona sem fala. Não havia nada que eles pudessem fazer a não ser olhar para trás, para seus comandantes, que eram tão ignorantes quanto eles. Desde a primeira parede de Neusartal até 500 metros nas patas dianteiras do cavalo de Urga, nenhuma voz saiu. Ela estendeu a mão para frente e estalou os dedos para não ouvir nada. Ela pegou de volta e estalou os dedos para ouvi-lo. Ela estava bem no limite e Neusartal estava no outro com metade das forças da Dragonte Alliance no meio. A metade dentro da zona silenciosa trocou olhares com a metade de fora. Um jovem olhou para o irmão do outro lado com os lábios se movendo. O de fora viu o medo nos olhos do irmão e entendeu a palavra de socorro. Era uma realidade cruel. Não ouvir nada era assustador. Perder o poder de controlar sua magia e voz era mais assustador. A escuridão envolveu seus corações sob a luz fria do dia. Mesmo nas paredes de Neusartal, os Dark-Troopers ficaram totalmente chocados. Após a música feliz veio este silêncio terrível absoluto. Mesmo eles não conseguiam falar ou emitir um som não pelo feitiço, mas pelo pavor. Apenas uma voz quebrou o silêncio e viajou de Neusartal aos ouvidos de Urga. A voz de Alina. Abrir fogo. Kirin Saga Capítulo 387 A Batalha de Winterhold 4 A Hora dos Surdos. O fenômeno conhecido como um músico foi algo tão terrível que se tornou um pesadelo para todos os inimigos de Winterhold desde este dia. A Batalha dos Surdos, o dia do sem música, o não registrado. Nomes demais para descrever um evento artificial equivalente a um desastre natural. Como exatamente isso funciona? Ninguém sabia. Na verdade, ninguém poderia saber. A área da não-música era um lugar amaldiçoado que capturaria todas as cores do mundo. João pode rir disso e chamá-lo de lago, mas ele sabia a verdade. Afinal, ele era o arquiteto daquela magia proibida.
A música é tudo no mundo. O coração do mundo, que é o coração de Lorcan, também é chamado de coração da música. Música significa existência neste mundo. Esta música é criada por tudo o que acontece e é registrado nos Elder Scrolls, cujo número é incontável e a existência é tão não linear quanto o tempo no mundo dos Elder Scrolls. Manipular a música do mundo com magia é conhecido como magia tonal. Exagerar tem consequências e foi o que João fez. Ele encontrou uma brecha nas regras e usou o poder do Elder Scroll para apagar a música de uma determinada área, fazendo com que nenhuma magia ou qualquer tipo de poder fosse usado. Apenas mortais fracos com finas camadas de armadura em seus corpos caminhavam na ponta da faca do Old-Knocker. Para explicar esse fenômeno, é uma ruptura artificial do quase-dragão. O Dragon Break é chamado de um time, um evento onde o dragão, também conhecido como time, invade realidades que acontecem todas ao mesmo tempo e quando termina, todas as realidades se tornam realidade. Mesmo que algumas realidades se oponham. A barra N. Dica. Foi assim que o Glimmer desapareceu. Ainda assim, esta não é a relação entre um time e o Music. Os dois fenômenos compartilham uma semelhança e os dois não podem ser registrados por Elder Scrolls como eventos fora do controle do mundo. Estando fora das proteções dos divinos, as almas dos homens estremeceram ao perder a conexão com seus espíritos patronais. Eles não conheciam o sentimento, mas suas almas sabiam disso. Os soldados da Dragonte Alliance já estavam entre os pontos de 100 e 200 metros da primeira parede de Neusartal. Não havia como voltar atrás de forma alguma. Para motivá-los a avançar, Alien ordenou o bombardeio. Abrir fogo. Sua voz de alguma forma se moveu através das zonas silenciosas sem ser ouvida, mas chegou aos ouvidos das outras pessoas da Aliança do outro lado da área. Esperando ver algum tipo de grande incêndio, os rostos desanimados dos comandantes da Aliança saltaram de seus lugares quando viram a próxima cena se apresentar. Feixes de energia azul saíram dos objetos em forma de barril fixados nas segundas paredes. Esses feixes viajaram em um instante e pousaram nos corpos dos soldados e no chão perto deles, causando uma cena aterrorizante. À medida que cada feixe aterrissava, ele desaparecia e a erupção do aglomerado acompanhada por uma onda de choque ocorria no local onde aterrissava. O efeito foi de esmagar a alma. Nenhum dos soldados atingidos pelas vigas sobreviveu. Membros quebrados. Bagunça de sangue. Fragmentos de ossos e ferro. Não foi uma batalha, foi a destruição. A batalha nem começou e 1000 morreram em menos de um minuto. Era assim que era sombrio. Os soldados correram como ratos e se esconderam onde podiam. Os que estavam no chão murchavam em agonia e os que conseguiam correr se escondiam atrás de pedras e áreas cobertas. Funcionou. O tiro de canhão foi eficaz em grupos compactos e não em formações largas e soltas. Aqueles que podiam se proteger, rastejar de bruços no chão, correr para fora de vista ou se misturar com os arredores estavam seguros por um momento. Ainda assim, eles estavam muito perto da morte e literalmente brincando com a palma da mão. Os tiros de canhão estavam descendo em todos os cantos da terra. A neve que se depositou na terra por anos estava pulando com erupções ferozes que provavelmente foram acompanhadas pela morte de alguém. Era como se um portão de Oblivion se abrisse para Nirn. Os canhões Magica de Neusartal não pararam até que 5 minutos de bombardeio constante esvaziaram as cargas dos reatores Magica nesses canhões. Eles precisavam de pelo menos um dia para recarregar ou uma mudança os reatores. Do ponto de vista da segunda parede de Sartal onde os canhões estão posicionados, a planície rochosa de neve em frente à primeira parede estava completamente coberta por uma nuvem de neve fina. Nada pôde ser visto até alguns minutos depois, quando tudo se acalmou novamente. O desdobramento da imagem era infernal. Os Dark Troopers continuaram olhando com corações gelados para o que aconteceu com os inimigos. Silhuetas andando, figuras cambaleantes, algumas ajoelhadas e lamentando silenciosamente para o céu, outras deitadas quebradas, outras mal reunindo coragem para olhar ao seu redor e além de suas coberturas para Sartal. Dos 5.000 soldados da Aliança que iniciaram o cerco, metade deles pereceu sob o fogo do canhão Magica.
Quietude e silêncio tomaram conta do ar tanto dentro quanto fora da zona silenciosa. Todos apenas esperando para ver o que acontece a seguir. De quem foi a vez de novo? Ninguém poderia dizer. Os Dark Troopers na parede devem começar a caçar os inimigos com suas bestas. Ninguém poderia saber. E agora? John Ha olhou para Lina e queria dizer algo, mas Hilda olhou para ele para não pronunciar uma palavra. Até Nurina estava tendo um conflito interno consigo mesma. Em toda a sua vida, seu primeiro aluno foi John e o segundo foi a Lina. Ela gostou muito de ensinar os dois prodígios, mas seus ensinamentos levaram a tanta morte e destruição. A guerra nunca foi assim em sua cabeça, era uma questão de habilidade e tática, mas agora as coisas eram bastante deprimentes. Ela manteve sua magia para detectar qualquer mudança de energia ao redor para que ela pudesse proteger a Lina e também contar a localização de John. Naquele momento, ela sentiu um forte batimento cardíaco vindo da direção de John e seus olhos se arregalaram. Todos os seus pensamentos deprimentes foram embora. Aqueles que quisessem prejudicar seu filho iriam todos para o inferno, tanto quanto ela pudesse se importar se eram 1000 ou 100.000. Ela se sentiu envergonhada por sentir pena ou responsável apenas um segundo atrás. Hilda já estava decidida a matar todo aquele exército apenas pelo bem de John. Tal contra-ataque foi repentino e chocante, mas trouxe alegria ao coração dela. Aline estava estreitando os olhos enquanto olhava para o futuro. Muitas possibilidades poderiam acontecer no próximo momento. Ela continuou olhando para um certo garoto do outro lado do campo de batalha ao lado de Urga Stormfist e continuou dizendo: faça isso. Faça isso. Era o efeito borboleta que ela precisava para começar a próxima fase. Aquele menino estava olhando para alguém no meio do campo de batalha com olhos tristes. Um irmão, se a Lina pudesse adivinhar direito. Aquele irmão parecia ter perdido as pernas e estava olhando para seu irmão com as lágrimas escorrendo de seus olhos. Faça isso. O que você está esperando? Em sua visão futura, o irmão no chão sangrará e morrerá deixando seu irmão ajoelhado no chão e chorando. Mas não era isso que ela queria. Ela queria que um cenário diferente se desenrolasse. Pressão, choque, caos. Ela queria o caos nas linhas inimigas. Faltavam apenas 10 segundos para o efeito borboleta expirar. Ela pulou de seu lugar e correu para o Magic Cannon mais próximo, empurrando o soldado para longe e apontou o canhão para a posição de carregá-lo com seu próprio Magica. Alina, o que você? Apenas mais um. Quando ela disse isso, o Magica Cannon começou a brilhar e o tiro foi disparado. Fortes suspiros escaparam de todos quando o recuo do canhão atingiu o corpo de Alina e ela voou de volta para o choque nas ameias. Senhora Alina. Os policiais correram para ela, assim como seus parentes na portaria. Uma fina linha de sangue apareceu no corpo de Alina quando ela cambaleou e correu para frente com todos tentando apoiá-la. Sim. Sim. Aconteceu. Agora. Faça. Ah. Uma risada louca escapou dela quando ela viu o presente se desdobrar no futuro que ela buscava. Na frente de Urga, ela ainda estava gélida com a visão do bombardeio e mal olhou para frente com a triste visão de seus homens. Ao lado dela, os líderes dos outros clãs estavam em uma visão lamentável. Tal tirania era algo sem precedentes no mundo daquela gente. Enquanto eles afundavam no pavor, uma súbita erupção na neve não muito longe deles acordou todos eles. Eles estavam ansiosos para ver onde ele pousou, mas ninguém poderia apontar o estranho sobre essa erupção, exceto que ela veio um pouco mais tarde do que as outras. Não até. Irmão. Um menino gritou com toda a dor e pavor do mundo, então avançou em direção à zona silenciosa. Armi. Orga gritou para seu guarda-costas que deixou sua posição e avançou como uma flecha solta. Sua mão mal pendia quando ela saltou de seu cavalo assustado. Ela queria parar seu amigo, mas ele já havia ido fundo na zona silenciosa. Ele nunca poderia ouvi-la. Mas isso não foi tudo. Algo inesperado aconteceu. A carga repentina de Armi fez com que as linhas da Dragonte Alliance caíssem inquietas. Essas pessoas eram todas dos clãs de Skirin e quando um clã vai para a guerra, irmãos e pais lutam ombro a ombro com seus irmãos e filhos. Quantos filhos,
Irmãos ou pais estavam na primeira metade do exército, a metade cuja metade está caída no chão lutando entre a vida e a morte. Bastante. Muitos. Esse último tiro tirou a vida de um irmão na frente de seu irmão e este correu para a frente. Esta foi a gota que quebrou as costas do camelo ou na visão de Alina, a primeira ação que moverá o resto do exército. Assassino! Salve nossos irmãos! Matem esses bastardos! A mudança repentina trouxe todo o caos do mundo não apenas para os soldados, mas também para os chefes dos clãs. Orga viu Alina correr para o lado apenas alguns segundos atrás, mas pensar que ela... Impossível. Aquela rainha do gelo olhando para o topo da parede agora estava sorrindo loucamente enquanto olhava para o inimigo caindo no caos. Não podemos mais ficar sentados. Avante. O chefe do clã Ironblood tinha muitos homens no campo. Não havia como ele controlar mais seus homens enquanto eles viam seus irmãos morrendo. Os cavalos não vão servir para nada. Coloque as escadas neles e apenas corra para frente. O chefe do clã Farwinter estava na mesma posição. Gradualmente, todos os clãs começaram a cair no caos. Espere, você não pode. Orga gritou para os líderes do clã. Cala a boca, garota. Isso não é mais uma luta. Formações soltas. Nunca forme grupos. O chefe do clã Nick gritou com ela e continuou dando ordens para o resgate. Não podemos entrar sem um plano. Outro chefe do clã falou. Precisamos pegá-los e atacar ou eles vão nos matar com sua magia. Só podemos nos proteger atrás da primeira parede. Eles não disparam aquela magia da primeira parede e podem atirar em sua base. Precisamos de todos os escudos e escadas conosco. É tudo ou nada. O plano foi solto e a luta não era mais para invadir. Era vingança, sobrevivência e uma obrigação. Cada clã percebeu o que significa se essas armas foram usadas para atacar ao invés de defesa. Seria o fim da porra do mundo. Uma carga imprevista ocorreu do Indie Wolf Clan, que estava no extremo norte por conta própria e todos os outros clãs começaram a seguir um por um. O verdadeiro número atrás de Orga era de apenas 300 homens. Ela se saiu bem mantendo suas forças familiares de 2.000 espalhadas pelas outras frentes, mas isso já estava muito exposto. Milady. Um oficial dela falou. Não. A Brigada Stormfist é tudo o que resta ao nosso clã. Precisamos fazer algo diferente. Orga olhou para a direita e para a esquerda e então apontou. Aquele vale da montanha ao sul de Unterold. Se formos para lá, sairemos do lado do Santuário de Azura e nos reuniremos com nossos homens das equipes de ataque. Se tomarmos a vila de mineração do Umer no outro lado da montanha, iremos poder negociar com aquela mulher. Agora, a mudança repentina de plano significou muito para o futuro. Viver e morrer hoje não significava nada em comparação com o destino de amanhã. Os atacantes agora estavam lutando na defesa. Kirin Saga Capítulo 388 A Batalha de Winterhold 5 A hora da queda da muralha. Os homens de Urga começaram a se preparar. Antes de cavalgar na zona silenciosa, ela olhou para os elfos que não se moveram nem um centímetro. Elfo. Qual é o seu movimento? Ela gritou com o elfo que a xingou há um tempo atrás. Ele olhou para ela com um rosto rígido e então apontou para a zona silenciosa. Vocês nórdicos podem mandar uns aos outros para o esquecimento. Isso é suicídio. Covardes. Orga bufou na cara de 2.000 e Gelf e 9 Artisards incluídos, mas nenhum disse uma palavra para ela. Andando na zona sem som? Nenhum elfo nasceu para fazer um ato tão ousado. Os elfos têm tudo a ver com magia em um mundo sem magia. Simplesmente não havia esperança para a espécie sereia. Aqueles nórdicos corpulentos podem não achar isso tão louco quanto os elfos que ficaram chocados sem sentido. Enquanto Orga cavalgava na zona silenciosa na frente de seus homens, ela desviou a rota para sudeste longe da luta. Ainda assim, a sensação de perder toda a capacidade de ouvir o som era enlouquecedora. Ela sabia que a única saída desse inferno é passando por ele. Se ela ousasse correr para trás, ela poderia muito bem ver aquele inferno chegando às portas de seu clã. O único grupo que restou foi o Tamor.
9 Archizards ficaram na frente da zona Ascension com pensamentos profundos e carrancas em seus rostos. Pela misericórdia de Auriel! Que tipo de blasfêmia esses humanos criaram desta vez? Eu não posso nem começar a compreender. Se é uma ilusão mágica que bloqueia as ondas sonoras, então é um truque mesquinho, mas isso. As ondas sonoras estão passando pelo lugar, mas não carregam nenhum som. Não, eles estão carregando todo o som, mas não em uma determinada área. Esta não é uma magia normal. Uma magia que pode dissipar outra magia em uma determinada área é compreensível, mas que bloqueia não a magia, mas a própria possibilidade dela. É terrivelmente genial e genialmente terrível. Nós cometemos um grande erro. Os Nords realmente não são nada de especial, mas a criança amaldiçoada cresceu. Ele tem 18 anos agora e todos nós pensamos na possibilidade de ele ganhar algo diferente dos Elder Scrolls que transcendem o sentido. Aquelas armas mágicas, aquela zona sem som. Isso pode ser apenas o começo de algo muito ameaçador. Sim, nós só estávamos distraídos por aquela garota de olhos vermelhos. Droga, esse foi um bom truque. Há mais além dessas paredes. Precisamos nos concentrar agora, irmãos e irmãs. Olhem atentamente, essas armas mágicas não estão na zona sem som, então ouvimos o som delas daqui. Elas disparam de fora da zona e seu efeito permanece, o que significa que a magia pode afetar o interior da zona, mas não pode ser usado de dentro. Exatamente o que em nome de Magnus eles fizeram. Eu não entendo, diretor. É como adicionar mais limites aos limites do mundo os definidos por Duodrum, isso é. Está além do que esperávamos. Mais limites, como explorar o reino espiritual e a energia imortal. Como uma coisa viciosa pode acontecer. É como se aquelas almas dos mortos não encontrassem o caminho de volta para sua residência espiritual. Como os Nords chamam isso hoje em dia. Svelbark, Svenk, Sovngarde. Sim, isso. Aqueles que morrerem em tal lugar não irão para aquele Sovngarde, mesmo que tenham morrido tão bravamente quanto é necessário. Eles estão além da percepção de Aetherius. Isso é loucura. Mas o ponto é que agora devemos experimentar rápido. Os 9 Archizards continuaram discutindo as possibilidades e lançando magia na zona sem som. Como eles esperavam, a zona estava além da percepção de Aetherius, o plano imortal, que é a fonte de mágica. Isso por si só significava muito para os elfos cujas crenças espirituais são todas sobre a conexão entre eles e Aetherius. A terra que foi prometida em sua fé e o que eles buscam recuperar ao fugir da prisão de Lorkhan, Mundus. Para eles, isso era acrescentar mais uma prisão à prisão. Uma espécie de heresia, infidelidade e blasfêmia que não é aceitável. Se fossem os jovens magos e soldados por trás deles, então essas crianças teriam se tornado fanáticos furiosos e iriam matar todos em Winterhold com sangue fervente. Mas os antigos Archizards eram mais coletivos e astutos. Eles resistiram anos após anos se ajoelhando para o Império Septim dos homens e eles mantiveram a calma. Eles sabiam que diante de tamanha tirania, eram impotentes mesmo com seus anos de sabedoria e conhecimento. Eles tiveram que agir com cuidado e desenraizar os humanos perigosos antes que a situação piorasse. A questão é, podemos lançar um feitiço em um alvo a 800 metros de distância e acertar um golpe decisivo? Um Archizard perguntou. Ninguém poderia responder a tal pergunta. É possível chegar até aqui, mas a magia gradualmente perderá seu poder à medida que viaja. Essas armas mágicas instaladas nas paredes de Winterhold tinham um alcance de 500 metros com um efeito devastador e isso pode ser considerado um feito incrível. Podemos. Outro respondeu e sugeriu algo. Os Archizards começaram a se mover. Sartal, que agora é um forte de paredes duplas, dava a impressão de ser um lugar muito fortificado. A segunda parede era mais alta, mais espessa, mais fortificada e cheia de homens. Ao contrário da primeira parede que estava cheia de soldados normais que permaneciam em silêncio. Os recrutas não soldados na segunda parede estavam se perguntando o tempo todo sobre os da frente.
Eles resistiram à pressão dos tiros de canhão passando por cima deles sem se abalar. Certamente, essas eram as elites de outro campo, pelo que podiam dizer. Mesmo assim, muitos reclamaram da tática. Os fortes de parede dupla não são práticos ou usados ao longo da história, especialmente quando a parede frontal é muito pobre em comparação com a segunda. Só podemos imaginar o que a Lina tem reservado. Os atacantes da Dragonte Alliance entenderam uma coisa: eles devem se proteger assumindo a primeira parede. A distância entre as duas paredes era aparentemente de 15 metros, o que fornecia cobertura suficiente do tiro de canhão. O objetivo principal da horda de ataque era proteger seus parentes caídos e resgatá-los antes que a segunda rodada de tiros de canhão começasse. Muitos perceberam que podem estar caindo em uma emboscada, já que metade da primeira onda foi morta e a maior parte do resto foi deixada como uma armadilha, mas eles não sabiam que os canhões ficaram sem energia quando pararam de atirar. O resgate foi um tanto bem-sucedido. Eles estavam fora do alcance das flechas e os canhões Sartau não dispararam uma única vez. A aliança começou a recuperar algum ímpeto com esperança de sobrevivência. Eles não podiam ouvir um ao outro, não importava o que acontecesse, mas os líderes dos clãs começaram a desenvolver algum tipo de sinal enquanto se mantinham como observadores um do outro. Os feridos foram levantados e os não feridos receberam uma mão para se levantar. Alguns correram atrás de seus parentes e alguns correram atrás de serem resgatados, mas ninguém os impediu. Ainda assim, a força de ataque da aliança foi reduzida de 10.000 para 7.000. Se ao menos eles pudessem recuperar os outros 5.000 que foram espalhados por Urgastormfist. Alguns dos chefes do clã apoiaram seu plano no início para atacar em pinça, mas agora eram necessários reforços. Os 3.000 soldados que mantinham o Forte Imperial sob controle e os 2.000 soldados que protegiam o Ainwar Pass deveriam ser chamados imediatamente. A jogada brilhante que os clãs realizaram foi se adaptar ao fogo de canhão e criar uma tática de formação solta para minimizar as perdas. Eles até amarraram as escadas de cerco aos cavalos e deixaram a corrida avançar para economizar peso. Trazer uma catapulta ou um trebuchete era importante em um cerco, mas os nórdicos preferiam usar o Tum para derrubar paredes e portões. Um ariete certamente teria sido uma boa ideia, mas a carga precisava de velocidade e o terreno não era ideal para tais táticas. A tática anterior era gritar a parede ou explodi-la com magia, mas agora a tática era correr para a parede, encurralá-la com todas as escadas ao mesmo tempo e usá-la como cobertura. Certamente além da primeira parede estava o fim da zona sem som. A sorte da Dragonte Alliance começou a aumentar. Um raio quente de fogo voou acima de suas cabeças em direção à primeira parede e mal a roçou, causando uma leve marca preta em sua parede. Aqueles que olharam para trás viram os Talmor Mages criando matrizes de magia para devastar a parede. Os soldados da Aliança ficaram empolgados ao ver a magia ao seu lado e correram para frente mais rápido. No momento, houve uma enorme vingança de sangue entre eles e os Dark Troopers que eles precisam resolver. Um segundo raio de fogo tentou atacar o portão da parede, mas o objetivo foi meio errado e o feitiço foi interceptado por um raio que veio da direção de Winterhold. A interceptação foi muito precisa e levou apenas um segundo. Os elfos franziram a testa porque não podiam apontar o lançador, mas claramente não eram capazes de desafiar a meia milha entre eles e Sartau. Nas paredes de Sartau, a Lina se preparava para outra coisa. Eles estão ao alcance. Deu o sinal azul e depois o sinal vermelho. O sinal verde é o meu sinal, ela disse enquanto apontava a caveira da corrupção, na primeira parede. Não muito longe dela, os líderes dos clãs desciam a primeira parede. Eles estavam apontando desesperadamente para as tropas e fazendo sinais apenas para organizar a bagunça. Sua luta mesquinha parecia exatamente o que a Lina precisava. Skaptiold e Agi Blackblade, líderes dos Micros e dos Blackblades, correram e se abrigaram na parede. Quando seus corpos colidiram com ela, eles finalmente começaram a ouvir algumas vozes. A 1 polegada da primeira parede estava fora da zona silenciosa.
Os atacantes começaram a perceber o que estava acontecendo e correram para a parede como quem encontrou água depois de ficar dias encalhado no deserto. Gritos, lamentos, xingamentos e xingamentos soavam daqueles sob a parede para aqueles acima. A agonia e a dor eram insuportáveis de conter depois de finalmente conseguir ouvir mais uma vez. Amaldiçoem-se, amaldiçoem aqueles Firamanes e Moonblades ao esquecimento. Escape, o velho, ficou furioso ao bater na parede com seu cajado. Seus 11 caras o cobriam desesperadamente com seus escudos e corpos, esperando alguma retaliação das tropas acima do muro. Não perca nosso tempo. Traga essas escadas para a parede. Temos que matar as que estão acima dela antes de... Espere. Blackblades estava gritando para os que estavam perto dele, mas de repente parou e perguntou, por que eles não estão defendendo? Ele olhou para a parede, mas seu ângulo não estava certo, então ele apontou para um de seus homens na parte de trás e o último olhou para cima. Naquela época, o céu estava coberto de luzes azuis e vermelhas ao mesmo tempo e os olhos do homem se arregalaram. Ele olhou para seu patriarca e balançou a cabeça em descrença. Blackblade puxou seu homem para as paredes e disse-lhe para falar. Não há ninguém acima da parede, patriarca. Todos eles desapareceram no ar. Esse foi realmente o caso. Para começar, todos os soldados acima do muro desapareceram como se não estivessem lá. Na segunda parede, Aline estava segurando a caveira da corrupção e acenando para a primeira parede. Todos aqueles soldados silenciosos na primeira parede eram apenas ilusões feitas por ela. Os verdadeiros soldados estavam estacionados e amontoados entre a primeira e a segunda parede. Aline olhou para baixo e viu a reação daqueles soldados. Na liderança deles estava o Zekar de John Trodivar. Eles começaram a mover algumas grandes correntes presas à parede e muitos homens com marretas começaram a quebrar alguns troncos presos na primeira parede. Crack, crack, crack. Ah! Aak! O som desagradável foi ouvido em Sartau e viajou para os do outro lado da primeira parede. A terra começou a tremer pela mudança desnecessária. Mais do que isso, o som começou a voltar ao mundo. Ainda assim, as maldições e os lamentos foram todos silenciados. O sinal vermelho era para que a torre da música assumisse a função. E o sinal azul era para quebrar as toras e soltar as correntes que sustentavam a primeira parede. Era tudo uma isca. Não havia primeira parede, era apenas uma armadilha. Uma grande armadilha enorme que ninguém jamais pensaria. Aquelas escadas fixadas na parede estavam cheias de homens tentando subir, mas eles se inclinavam para trás enquanto a parede se inclinava para aqueles que buscavam sua cobertura. Longe das paredes, os Talmor sentiram a zona sem som desaparecendo e estavam prestes a comemorar, mas viram o que estava acontecendo com a parede. Orgastron Fist também. Ela estava pegando a estrada da montanha até o santuário de Azura quando sentiu a mudança e viu a parede caindo. A parede era feita de longos pilares construídos por lamito fixados um ao lado do outro e eram quase ocos. Eles foram puxados para cima e presos por correntes e grandes toras de madeira, com a inclinação original no terreno em frente às paredes originais de Sartau. Os grandes pilares não se movem de outra maneira senão para cair em uma direção. Crack, crack, um pilar após o outro, as paredes desceram sobre os atacantes e formaram pilhas sobre pilhas de homens e pedras. Hilda, John Hadid desceram da parede com seus 11 caras e atravessaram os portões abertos. Hilda na frente segurando o seu Great Daniashi, John Hadid com a Blade Katana e Sigurd que acabou de descer da torre com seu Muon Saber. Nos meninos duplos. Aqueles que sobreviveram são nossos para eliminar. Hilda gritou e reuniu todos os homens atrás dela. Na parede, Alina segurou o último pergaminho de sinal em sua mão enquanto abria e enviava o sinal verde final. Na praia ao norte de Neusartal, os homens de Lufuro informaram com o sinal. É a nossa vez. Ele disse. Finalmente. Quem chegar primeiro ganha. Afitor correu para dentro da caverna e ruídos estranhos começaram a sair. Ganhar o que exatamente? Freja perguntou enquanto corria com ele. O Wolfur balançou a cabeça e olhou para Svidi. Você vai para casa com os outros, vamos terminar isso.
Ele entrou atrás de Haftor e Freyja na caverna e continuou caminhando até encontrar Skadi. Mãe. Seu leal corcel espera, garoto. Apresse-se e não seja exigente. Sim. Ele sorriu enquanto caminhava mais adiante. O grande é meu. Não, é meu. Lá dentro, Haftor e Freyja estavam brigando por algo, mas o Ulfur caminhou rapidamente atrás deles. Nenhum de vocês vai aceitar. O Ulfur escalou o grande animal que estava à frente de seu rebanho e o acariciou. O animal estava coberto com uma grande armadura condizente com seu tamanho com a insígnia da Dari Dragon Company. A mais nova e exclusiva equipe, Dari Corp, estava prestes a ser enviada para a batalha. A equipe do Mamute de Guerra. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.